Perfeito. Bom dia a todos e todas. É uma alegria reencontrá-los, como sempre. Hoje nós vamos seguir no estudo, Roberto, dos crimes contra a administração pública, só que hoje a gente muda o disco, a gente vira o disco um pouquinho. Na terça-feira passada, também conhecido como antes de ontem, nós finalizamos o estudo dos crimes contra a administração praticados por funcionário. Então, a gente viu lá do artigo 312 e concluímos na última aula com 326. A partir de hoje, a gente vai continuar nesse título dos crimes contra a administração, mas nós passamos a estudar os crimes contra a administração praticados por particular. Então, a gente vai virar um pouquinho o jogo e ver aí os crimes praticados por particular. Para isso, eu queria voltar na nossa segunda aula, eu queria voltar no nosso segundo encontro, para que a gente possa entender exatamente o que é que está em jogo aqui, o que é que nós estamos vendo. No nosso segundo encontro, lá no comecinho do mês de fevereiro, nós estudamos, lá dia 4 de fevereiro, nós estudamos o conceito de funcionário público para os efeitos penais. Aquele conceito, aquela definição que nós encontramos lá no artigo 327. A gente estudou lá no artigo 327 esse conceito legal definido pela lei, que é o conceito de funcionário público. A gente tem lá a ideia de que aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, mesmo em caráter transitório, mesmo sem remuneração, ele vai efetivamente ser considerado funcionário público. Pois não, Caroline? O nome funcionário ainda é usado ou se restringe apenas a servidor público? Você já ouviu fazer umas polêmicas em relação a essa nomenclatura. Pergunta de novo, Caroline, que deu uma interferênciazinha aqui no meu fone, eu não entendi direito. Pronto, eu queria saber se é correto chamar de funcionário público, porque algumas vezes eu já falei, isso foi corrigido, não é mais funcionário. Desde a redemocratização se chama servidor público. Aí eu queria saber perfeito. Se tem essa sigla, ou se é invenção, ou se, enfim. Perfeito, entendi. Veja só, Caroline, se você trabalha na doutrina do direito administrativo e da doutrina do direito constitucional administrativo, de fato, a afirmação ela estaria errada. O direito administrativo, desde a nova Constituição, em 88, ele propositadamente usa uma linguagem diferente, até porque, como a Constituição de 88 definiu como regra para acesso ao serviço público o concurso público, permitindo a nomeação de cargos em comissão apenas em casos de assessoramento e direção, ela quis, naquele momento, a doutrina de direito administrativo, quis, naquele momento, aspas, rebatizar esses conceitos exatamente para refundar essa ideia. Então, para o direito administrativo, realmente, a gente vai usar lá nos compêndios, nos manuais de direito administrativo, nós vamos usar o conceito servidor público. No direito penal, no entanto, a gente tem uma outra lógica, e aqui foi ótima a tua pergunta, para a gente poder rememorar um pouquinho esse conceito e pegar o gancho para a aula de hoje. Nós vimos, lá na nossa segunda aula, que, em geral, em condições normais de temperatura e pressão, Caroline, o direito penal, ele vai até os outros ramos do direito civil, direito tributário, direito administrativo, e toma emprestado o conceito que ele precisar, pronto e acabado. Deixa eu te dar um exemplo. Quando vocês forem estudar os crimes contra a ordem tributária, lá da Lei 8.137, bom dia, Sara, seja bem-vinda. Aquilo que a gente costuma chamar na prática de crimes de sonegação tributária, o direito penal vai ao direito tributário e toma emprestado o conceito de tributo. Ele não vai criar do zero um conceito de tributo.
Então, é essa dinâmica que, em geral, o direito penal faz. Ele vai a cada um desses ramos especializados e toma para si o conceito pronto e acabado, definido lá no direito civil, lá no direito tributário, lá no direito administrativo. Essa é a regra. O que nós estamos estudando aqui, no entanto, Caroline, é uma exceção. Quando o direito penal foi ao direito administrativo para capturar o conceito, ele entendeu que aquele conceito que hoje, como você perguntou, o direito administrativo chama de servidor público, não atendia ao que o direito penal queria. Então, nesse caso, o que é que o direito penal faz? Ele cria um conceito próprio. Ele vai criar um conceito próprio. Tanto assim é que a gente vai... Veja o que é que nos diz aí o artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais. Então, se nós estamos nos referindo aos crimes contra a administração pública, ou seja, se a gente está dentro de um raciocínio de direito penal, trabalhando com essa lógica do direito criminal, sim, nós podemos e devemos falar em funcionário público, porque é assim que o Código Penal, repito, no artigo 327, vai nos indicar. Agora, se a gente estiver falando não de crimes contra a administração pública, não de ilícitos penais, mas a gente estiver falando dentro da órbita da administração pública realmente, dado o direito administrativo, entendendo, por exemplo, regras de remuneração, regras de aposentadoria, responsabilidade do Estado, responsabilidade civil do Estado, aí a gente vai falar em servidor público. Então, na verdade, essas pessoas que te corrigem, elas não estão completamente corretas, né? Porque vai depender de que direito você está trabalhando, em que ambiente de direito você está trabalhando. Se você tiver numa discussão, numa análise de direito criminal, que é o nosso caso aqui, a gente vai falar em funcionário público, por quê? Porque o direito penal batizou com o nome próprio o funcionário público. Ele quis definir ali dentro de uma rotina, de um conceito seu, funcionário público, por entender que aquele conceito lá do direito administrativo não lhe servia. Mas se a gente tiver numa discussão sobre direito administrativo, aí, de fato, a gente vai usar uma outra linguagem, que é servidor público. Então, na verdade, você não está completamente equivocada, porque dentro de uma discussão penal, a gente vai falar em funcionário público. Repito, em geral, o direito penal se apropria dos conceitos determinados por outros ramos. Mas, nesse caso em particular, o conceito definido lá no direito administrativo não servia por completo, não era um conceito que atendia por completo o direito penal, daí porque ele optou por criar ele próprio esse conceito. Consegui explicar, Caroline? Deu para clarear melhor isso aí? Perfeitamente, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua pergunta, querida. Muito obrigado. E aí foi muito, muito oportuna essa pergunta da Caroline para a gente entender o seguinte. Nessa nossa segunda aula, eu expliquei para vocês que esse universo de crimes contra a administração será dividido em crimes praticados por funcionário, nesse conceito aqui do 327, aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, mesmo em caráter transitório, mesmo sem uma remuneração, e o conceito de particular. Então, lá eu falava para vocês em intraneus, que seria esse funcionário público, porque ele está dentro, né, da máquina administrativa, e extraneus, o particular. Então, qual foi o raciocínio aqui, Raquel? O legislador disse, olha, todo mundo que está numa sociedade, todo mundo que convive naquela sociedade, tem o dever de proteção, de salvaguarda, de cuidado, de zelo para com a administração pública. Todo mundo tem esse dever. Todo mundo precisa proteger a máquina administrativa. Essa proteção não deve ser feita apenas por quem está dentro, pertencendo efetivamente à administração. Agora, apesar de todos nós
pelo simples fato de convivermos em sociedade, termos essa obrigação, o legislador ele faz uma graduação. Ele vai punir com mais rigor aqueles que fazem parte da administração. E ele vai punir com menos rigor quem está fora da administração. Então, o que ele pensou? Todo mundo tem que zelar pela coisa pública, todo mundo tem que proteger a coisa pública, porém, aqueles que fazem parte da máquina do Estado, aqueles que fazem parte da máquina administrativa, estes têm mais obrigação, estes têm mais responsabilidade sobre essa proteção. A eles se exige mais. Então, daí ele vai fazer efetivamente essa diferenciação e essa graduação distinta. Então, ele cria um capítulo, que foi o que nós concluímos o estudo na última terça-feira, de crimes praticados por funcionário, e ele cria um outro capítulo, que nós estamos começando a estudar hoje, dos crimes praticados por particular. Entendido aqui o crime praticado por particular, numa primeira leitura, mas não na leitura definitiva que eu quero fazer com vocês, como aquele crime em que qualquer um fora da administração vai praticar. No entanto, eu queria começar a aula de hoje, primeiro, relembrando esses conceitos, mas agregando aqui, Roberto, um elemento importante. Quando o legislador cria esse capítulo que nós estamos começando a estudar hoje, dos crimes praticados por particular, o que ele quer nos dizer aqui, o que ele quer nos informar, não é necessariamente que é um crime praticado apenas por quem está fora da administração. O que, na verdade, ele quer nos dizer, Sara, quando ele fala em crimes praticados por particular, é que a condição de funcionário público não é, Gabriel, necessária, obrigatória para a prática do crime. Eu vou exemplificar aqui de uma forma bem rapidinho, que é o seguinte. Nós vamos estudar na próxima aula o crime de corrupção ativa, que é o crime em que o particular corrompe um servidor público. Na linguagem penal, Caroline, corrompe um funcionário público. Então, imagina que eu paro o meu carro numa blitz, aquele agente pede ali a documentação do carro, ele vai pedir a documentação do carro. Por algum motivo, a minha documentação está irregular, não paguei licenciamento há vários anos, não paguei IPVA há vários anos, e aí eu ofereço ao agente R$200 para ele me liberar. Neste caso, a minha conduta vai se encaixar, como a gente vai estudar na próxima terça-feira, no crime de corrupção ativa. É um crime praticado por particular. O que ele quer nos dizer com isso, em crimes praticados por particular, é que é irrelevante, Roberto, é completamente irrelevante se eu sou funcionário público ou não. Por quê? Porque naquele momento eu não estou agindo como funcionário. Eu estou agindo como alguém de fora da administração. Então, entendam, quando a gente trata de crimes praticados por particular, não é que necessariamente aquele indivíduo tem que ser um particular, ou seja, um não funcionário. Não, ele até pode ser. Só que naquele momento em que ele está a praticar aquele crime, ele não está agindo como se funcionário fosse. Ora, na hora que eu parei numa blitz, mesmo que eu me encaixe no conceito do 327, eu não estou agindo como funcionário naquele momento. Eu não estou realizando uma conduta como se fosse funcionário público. Eu estou agindo como qualquer um agiria, dirigindo meu carro particular, agindo como qualquer pessoa faria. Então, vamos aperfeiçoar, quando a gente escuta crime praticado por particular, na hora a gente pode traduzir e entender o seguinte, Pedro, crime praticado por não funcionário, mas não necessariamente alguém que não pertence à administração. Apenas naquele momento ele não está agindo como funcionário, ele não está durante o exercício do seu munus, da sua função
pública no sentido estrito. Então, o que eu quero dizer com toda essa minha explicação é que, quando ele fala em crimes praticados por particular, não é que ele esteja excluindo de forma definitiva o funcionário. Ele apenas está dizendo que, a partir de agora, a partir do artigo 328, ele não exigirá mais a condição de funcionário. Ele não a excluirá, ele apenas não exigirá. Deixa eu explicar de uma outra forma para ter certeza que vocês entenderam bem. Do 312 ao 326, que nós terminamos de estudar na última aula, a condição de funcionário público ela é obrigatória. Os crimes que nós estudamos até a última aula são crimes próprios, crimes em que eu tenho que ser funcionário público para que o crime se caracterize. Os crimes que nós vamos estudar a partir de hoje, envolvendo a administração pública, são crimes em que essa condição de funcionário não é obrigatória. Ela até pode existir, mas ela não é obrigatória. Consegui explicar isso? Sejam sinceros, não mintam para o tio, que mentir é feio. Tá tranquilo para todo mundo? A gente pode avançar, então é como se eu dissesse. No caso do exemplo que você deu, da pessoa parada no ambiente, né? A pessoa que está no carro é um funcionário público, mas ele não está ali como funcionário público, ele está ali como um cidadão comum, como ele não está exercendo, não está no carro da secretaria, do órgão a que ele pertence, então, mas mesmo assim, ele não está no exercício da sua função, portanto, se ele tentar corromper o agente de trânsito, ele será tratado como particular. Exatamente. Perfeito. Ele vai cometer crime, né? Ele vai cometer crime, mas não na condição de funcionário. Ele é, formalmente, mas naquele momento, naquela atuação específica, ele não estará atuando como tal. Então, é interessante, esse teu exemplo é bastante interessante, para a gente fixar essa ideia, ou seja, quando ele fala aqui em funcionário, e em particular, ele quer criar a ideia de que aqueles crimes que nós vimos até terça-feira, até o 326, são crimes em que a condição de funcionário é obrigatória. Os crimes, a partir aqui do 328, da aula de hoje, são crimes em que a condição de funcionário deixa de ser obrigatória. Tá? Ou seja, sendo ou não, ele pode praticar o crime. Então, a gente pode entender que os crimes praticados por particular são crimes comuns, são crimes em que eu não exijo uma condição especial. Essa condição especial, ser funcionário, até pode existir, mas eu não exijo essa condição de forma direta. Exatamente, Juliana, ou seja, ele sendo funcionário público, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ele sendo funcionário público ou não sendo funcionário público, ele teria condições de praticar o crime da mesma forma. Ou seja, quando eu paro numa blitz, para resgatar o exemplo aí da Caroline, quando eu paro numa blitz e eu ofereço grana ali para o agente de trânsito, eu não preciso ser funcionário público para praticar esse crime. É diferente do crime de peculato, que eu só vou conseguir praticar se eu tiver acesso àquela coisa e me apropriar daquela coisa por estar atuando, por fazer parte da máquina administrativa. Então, a gente vai ler os crimes contra a administração praticados por particular, não como crimes em que o cara tem que ser particular e não pode ser funcionário. Não, como crimes em que qualquer um pode praticar crimes comuns, crimes que é irrelevante ser ou não funcionário público. Na verdade, esse meu papo todo aqui de quase meia hora é para a gente entender o seguinte: não se exige a partir de hoje a condição de funcionário público como nós exigimos até a última aula. Ou seja, até a última aula nós tínhamos que praticar o crime apenas na condição de funcionário. A partir de agora, não. A condição de funcionário não é exigida, não é necessária para que a gente venha praticar esse crime. Perfeito? O primeiro dos crimes, hoje nós vamos dividir a aula a partir de agora em duas partes, tá certo? A gente vai estudar primeiro, Fabiana, o 328 sozinho, e depois a gente vai estudar em conjunto o 329, o 330 e o 331. Esses três artigos, eles dialogam entre si. Então eu quero ver com vocês hoje dos artigos 328 a 331.
Mas a gente primeiro vê, Ana Luísa, o 328, entende? E depois a gente avança para os outros três, porque os outros três, repito, eles têm um diálogo interessante entre si. Vamos ver aqui o 328, primeiro. Usurpação de função pública. Usurpar o exercício de função pública. Detenção de 3 meses a 2 anos. E multa. Parágrafo único. Se do fato, o agente aufere vantagem. O que nós estamos fazendo aqui? Eu estou usurpando uma função que é uma função do Estado e uma função para a qual eu não fui designado, eu não fui nomeado, eu não fui indicado. Então aqui eu tenho alguém agindo em nome do Estado sem ter recebido do Estado essa designação, essa nomeação, essa ordem. Tá certo? Então percebe o seguinte, eu expliquei para vocês lá no nosso segundo encontro, exatamente quando a gente via lá o conceito de funcionário público, que eu posso ser funcionário público, mesmo que eu exerça aquela atividade, sem ser de forma definitiva, sem ser de forma transitória. Não sei se vocês vão se recordar de um exemplo que eu via com vocês ali, que era o seguinte exemplo, Vitórias, do oficial de justiça. A gente sabe que é um cargo público, eu faço concurso para oficial de justiça, portanto, eu ocupo um cargo. Mas existe a função, Andresa, que pode ser utilizada em alguns casos, de oficial de justiça ad hoc. O que é isso? Sempre quando eu percebo, né, que aquela determinada comarca, imagina um juiz de uma comarca no interior, Juliana, em que ele precisa fazer cumprir uma tutela de urgência que ele concedeu, não existe ali oficial de justiça, então ele poderá nomear qualquer pessoa oficial de justiça ad hoc, oficial de justiça para o ato. Então eu vou dizer, olha, vá até a prefeitura e intime lá o secretário. Perfeito. Mas imagina que alguém que não recebeu essa delegação do Estado, que não recebeu essa atribuição do Estado, passa a atuar como se funcionário fosse. Ou seja, ele passa a atuar como se fosse um oficial de justiça, passa a atuar como se fosse um agente de trânsito. Então, eu tenho aqui a usurpação de uma função, o exercício de uma função para a qual você não foi designado. Eu queria voltar, até nós conversamos, eu me lembro que até na intervenção do Roberto na última aula, eu queria voltar, eu já te ouço, Juliana, a algo que a gente conversou na última terça-feira. Na última terça-feira, nós vimos, Karen, que a administração pública ela tem um cuidado muito grande de quem a representa. Por que ela tem um cuidado muito grande? Não é à toa que existe toda uma formalidade para que eu ingresse na administração e existe toda uma formalidade para que eu saia da administração. Então, existe todo um requisito aí para que eu ingresse nessa administração e existe todo um requisito para que eu saia da administração. Eu não posso ingressar de qualquer forma, eu não posso sair de qualquer forma. Nós vimos, né, Roberto, na última aula, aquele crime de entrada em exercício antes da hora, saída depois da hora e etc. Por que é tão importante para a administração isso? Porque a administração, Bruna, precisa saber quem está falando por ela. Porque todas as ações, Thaís, que a administração pública realiza, ela vai ser responsabilizada. Há uma responsabilidade administrativa da administração, né? Ela vai ser responsável por aquela conduta que qualquer agente que em nome dela venha a trabalhar, realize. Então é por isso que nós temos crimes como aquele crime da aula passada e esse crime do 328. Porque a administração não quer correr o risco de que alguém, simplesmente porque resolveu fazer, usurpou aquela função. Aqui entenda o seguinte, sobretudo no caput do 328, a intenção desse agente criminoso pode ser a melhor intenção do mundo. Ah, mas eu quero atuar ali controlando o trânsito porque aquele espaço está desorganizado. Beleza, cara, mas você não recebeu do Estado essa delegação. Você não tem como agir em nome do Estado, porque para que eu possa agir em nome do Estado, eu tenho que receber dele uma ordem expressa. Até porque na hora que ele me ordena, na hora que ele me diz
fulano, trabalhe por mim, ele sabe que a partir daquele momento ele estará responsável, ele será responsabilizado, né, Fátima, por todos os elementos, as ações, os prejuízos, os danos que eventualmente você venha a causar. Então, esse crime é um crime em que eu deixo muito claro um balizador na atuação do Estado. Eu só posso agir em nome do Estado se e somente se o Estado, repito, me delegar tal atribuição, tal função. Tá? E aí, no parágrafo único, eu já te ouço, Juliana, deixa eu só concluir aqui essa ideia. No parágrafo único, ocorre uma daquelas situações que eu já vi com vocês em outros crimes, que eu costumo brincar, além da queda ou coice. Tenho aí no parágrafo único um exemplo daquilo, além da queda ou coice, ou seja, além dele efetivamente ter, dentro dessa perspectiva, uma conduta, né, negativa, realizando uma função para a qual ele não foi designado, ele ainda está auferindo uma determinada vantagem, né? Ou seja, ele está prejudicando a administração por ocupar ali uma função para a qual ele não foi designado e ainda está recebendo algum tipo de vantagem. Eu queria só fazer um paralelo, que é importante, entre esse crime aqui do 328 e um outro crime que vocês aprenderam lá no semestre passado, lá em Penal 2, que é o crime de estelionato. Vejam a profundidade da minha explicação agora, vocês ficarão até um pouco emocionados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja só, Ana Luísa, como é profundo a explicação da... Eu acho que eu nem preciso mais explicar, ficou tão claro que eu não vou mais nem desenvolver isso, né, de tão genial que foi esse momento. Uma coisa é eu fingir que sou funcionário, estelionato. Eu estou criando aqui um ardil, uma fraude, um simulacro, passando-me por funcionário para te enganar e receber uma vantagem. Uma outra coisa, Gustavo, é o 328. Aqui, de fato, eu estou desempenhando aquela função. De fato, eu estou realizando aquela função. Eu apenas não tinha por que fazê-lo. Porque eu não recebi essa delegação do Estado. Mas, de fato, eu estou até atuando aqui como funcionário foro. Agora, eu não posso fazer isso. Tá? Então, percebam, a diferença é sutil, mas a diferença entre o estelionato e o 328. Só um minutinho, Carolina, só para fechar aqui a ideia, eu ouvi a Juliana, e aí eu te ouço. Aqui eu tenho necessariamente essa diferença. No estelionato, eu tenho uma criação de um ardil, de uma fraude, para obtenção de vantagem. Aqui não. Aqui eu, de fato, estou exercendo aquela função. Pergunte, Juliana, por favor, depois a Carolina. Professor, eu entendi nesse artigo o que é que a administração pública está protegendo, né, nesse sentido de ter muito cuidado com quem a representa. Eu só não entendi, na prática, o exemplo. Por exemplo, como que uma pessoa do nada vai se passar por um agente de trânsito? Essa está sendo minha dúvida. Veja, não interessa ali o porquê que ele está fazendo. Imagina que a pessoa acha que aquele cruzamento perto da casa dela tem muitas batidas e ela vai e resolve por meio próprio controlar aquilo ali, dizendo quem é que vai ter que passar, quem não vai ter que passar. É esse tipo de exemplo. Ou seja, eu realizo uma atribuição do poder público sem que o poder público tenha me dado esse tipo de atribuição. Né? Tem, Gabriel, tem doido para adulto, sem dúvida nenhuma. Eu me lembro de um caso, Juliana, não é um exemplo disso aqui, é outra coisa, mas só para você ver o quanto realmente tem doido para tudo. No século passado, quando eu estava na graduação e era estagiário da Defensoria Pública, nós atendemos um caso que era o seguinte: era um rapaz que tinha cometido uma contravenção, né? Tinha cometido uma contravenção, que era usar uniforme de funcionário público. Existe uma contravenção na lei de contravenções, que é usar uniforme de empregado ou funcionário público. Qual era o caso? O rapaz tinha vontade de ser carteiro. O sonho dele era ser carteiro.
não tinha conseguido ser carteiro. Então ele conseguiu uma farda dos Correios e ele andava no bairro dele com aquela farda. Ele não entregava uma carta, ele não entregava um cartão, ele não entregava uma encomenda, ele apenas andava ali como se carteiro fosse para realizar o seu sonho. Isso é uma contravenção, né? Pelo simples fato de você usar indumentária, uniforme de empregado ou funcionário público. Primeiro, nos deu pena, né? Qual é o preço de um sonho? Né? O rapaz queria ser carteiro, né? Mas, teoricamente, havia ali uma contravenção nesse cenário. Então, veja, Juliana, aqui é irrelevante para a caracterização do crime o porquê disso. Eu acho que aquele cruzamento está bagunçado, eu acho que deveria haver uma interdição ali daquele cruzamento, e eu resolvo agir por mão própria, tá? Caroline, pode perguntar, por favor. Professor, hoje deu na Folha de São Paulo que foi deflagrada na Bahia uma operação chamada Faroeste. E entre os presos tinha um homem que se dizia cônsul honorário de Guiné-Bissau, que estava tentando fazer uma negociação em torno de um terreno e, para tal, comprando sentenças de desembargadores da Bahia, né? E aí o Itamaraty informou que essa pessoa nunca foi cônsul, nunca teve ligado ao Itamaraty. Sabe nem onde é Guiné. Exatamente. Não sabe nem onde é Guiné, e oferecia festas nababescas, né? Tipo o camarote do cônsul, então agia como se o cônsul fosse. Com o show da Cláudia Leite, inclusive. Eu vi. Essa operação está rolando há um tempo já no TJ Bahia. Já prenderam até algumas desembargadoras e alguns juízes, né? É um negócio inacreditável o volume de dinheiro que esse esquema lá ele envolveu, né? A ideia ali era de regularizar, né? Eles ocupavam terrenos e aí para dar uma regularizada na propriedade, né? Havia uma série de ações fajutas de uso capião e criou-se um esquema de corrupção. Então é uma coisa terrível o volume de grana ilícita que foi envolvido ali. Nós tivemos um caso muito ruim, né, há uns anos atrás aqui no TJ Ceará, onde eu trabalho, onde alguns desembargadores foram afastados, um inclusive já está condenado e preso, que foi uma coisa terrível. Felizmente conseguiu-se desmontar o esquema e avançar nas punições, mas a gente já ficava impressionado com os montantes que as condenações confirmam que foram recebidas aqui no Ceará, mas quando a gente vai para a Bahia é uma escala outra. E aí, Caroline, me chama muito a atenção nessa história, que você muito bem lembra, que é uma coisa que eu tenho muito cuidado na minha vida privada, que eu estou sempre com alerta ligado na minha vida particular, com uma coisa que eu não gosto, que é, Vitória, a história da vaidade, né? A vaidade, a arrogância, elas nunca são boas conselheiras. Então, de repente, você ali é juiz, é desembargador, e é alçado ali para festas não sei aonde, um cara que se apresenta como cônsul de não sei o quê, e você vai embarcando na onda, e de repente aquele cara tem acesso a você e começa a fazer uma série de propostas. Então, assim, acho que a gente tem que ter muito cuidado também com quem a gente se relaciona em geral, né? De repente o cara se apresenta como cônsul da Guiné e começa ali a promover eventos, e você vai sendo tragado para aquele contexto, né? Que você tem muito cuidado, sobretudo quem desempenha funções públicas. A vaidade é o pecado favorito do diabo. Exatamente, total. Mas alguém queria perguntar. Juliana, você quer perguntar de novo? Ou tá ok? Eu tinha a impressão que alguém mais queria aqui falar. Não, professor, era eu, porque eu me Diga, Gustavo. lembrei do caso que tinha um indivíduo que ele estava se vestindo de roupa do choque, do batalhão de choque da Polícia Militar, acho que foi ano passado. Foi eu vi. Como é que é? Ele marcava encontro, né, com as meninas, e ele ia justamente só para charlar. Entendeu? Fazer, se amostraço do choque e tal, mas Era. Nesse caso aí, nesse caso aí era para proveito próprio
Não uma coisa pública, mas... Não, nesse caso aí ele vai responder por um crime militar próprio. Existe um crime militar específico, Gustavo, que é usar uniforme de militar, lá no Código Penal Militar. Então, existe uma conduta no direito penal militar, que é você usar o uniforme, a indumentária própria do agente militar, quer seja das Forças Armadas, quer seja das forças policiais. Né? Então, e aí ele usava aquilo ali para fazer um charme para as moças, para o crush dele, né? E aí estava no restaurante e um policial, esse sim, policial, identificou que a farda dele estava equivocada e aí buscou ali e o prendeu em flagrante, né? Eu digo Vália, mas aí cai naquele mesmo ponto. Qual é o preço de um sonho? Né? O rapaz queria conquistar ali, crush dele vai usar, né, das ferramentas e das armas que ele tem, né? Juliana, é uma pena relativamente alta, se você considerar, mas tem um outro lado que eu queria lhe convidar a refletir, que é o dano potencial que eu posso causar à administração, né? Porque você vai efetivamente... Roberto, eu tive que me atualizar nessa linguagem, porque como a minha audiência, a minha plateia aqui é uma plateia que tem a metade da minha idade ou menos, eu fui obrigado realmente a me atualizar com alguma linguagem, né? Mas, se você me permite, no nosso tempo a gente falava em paquera, né? Hoje a gente tem que atualizar aí para o crush, né? Porque crush, de fato, para mim, assim como para você, era apenas um refrigerante de laranja. Né? Inclusive, quando eu escutei isso a primeira vez... Coluna do meio. Eu sou coluna do meio, que na minha época se chamava ficante. Você já é um passo, sem dúvida, à minha frente e de Roberto. Você está na fronteira aí, você é fronteiriça nesse sinal. Eu não peguei essa fase, não, ainda peguei efetivamente. Mas tomei refrigerante crush e quer dizer que na Argentina ainda tem mirinda. Aí é o novo, realmente, né? Assim como tinha, né? Vocês vão se lembrar, o Tim, né? Tim, que era de limão, né? O novo já está revelando mais do que o ficante, viu, Carlinhos? Já tenho dúvida se você é da época do ficante, realmente, com tanta informação chegando até o mirinda. É porque quando eu era criança, na minha cidade tinha o Festival do Guaraná. Então, você comprava a caneca, tomava quanto refrigerante você quisesse. Aí eu dei valor. Aí a gente pegava, tomava refrigerante, corria, brincava, aí tomava mais refrigerante, aquela coisa, a gente nem sabia tanto de açúcar que tinha. E nem era importante saber, o importante era ser feliz, né? Vamos combinar. Aí tinha todas as marcas, tinha essa, Taí, Mirinda, Crush, Guaraná Brahma, era tudo. Né? Era surreal. Juliana, eu li seu comentário e eu quero só lembrar que eu vou corrigir sua prova. Eu tenho, inclusive, a possibilidade de reprovar, né, em relação a seu comentário, de me chamar expressamente e publicamente de velho, tá certo? Está anotado, vai estar gravado aqui, e isso pode e será usado contra você em momento oportuno. O Roberto lembra aqui uma coisa que é muito engraçado. Roberto, você foi longe agora, né? Esse refrigerante, que era o Tim, ele tinha uma propaganda que era surreal, né? Que era o cara no meio de um deserto, né, Roberto? Ele parava numa banca, aí ele pedia pastel seco. Agora você imaginar que no meio de um deserto, aí tem uma banca, né, um quiosquezinho que vende pastel seco, aí ele comia pastel seco e depois ele pedia, né, o refrigerante. É surreal, nada como nos anos 80. O que não existiu nos anos 80 é que não existiu mais. E outra, a gente não é velho, a gente tem lastro. É diferente. É seminovo, né? Seminovo. Não, seminovo não, tem lastro. Vou incorporar. Aproveite quem puder. Exatamente, tu é doido. Eu não me troco para a minha versão 10, 20 anos atrás, não. Queridos, nós vamos agora para a segunda parte da aula, onde a gente vai ver os artigos 329, Carlinhos, acho que teu microfone está ligado, 329, 330 e 331. Esses três artigos, 329, 330 e 331, eles dialogam entre si. Existe um ponto aqui de contato entre eles.
O que eles objetivam proteger aqui é um determinado aspecto da coisa pública, da administração pública. O que eles querem proteger aqui é a capacidade de autoridade que a administração pública possui. Ou seja, eu quero aqui proteger esta autoridade que a administração pública vai ter. Eu quero efetivamente garantir que, ao ordenar algo, essa ordem será cumprida. Então, veja aqui o 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou quem lhe esteja prestando auxílio. Então, aqui o funcionário público, um oficial de justiça, um agente de trânsito, um servidor da prefeitura, ele está cumprindo uma ordem do Estado, não interessa se é uma ordem administrativa ou se é uma ordem judicial, ele está cumprindo aquela ordem, ele está executando aquela ordem, ele está dando cumprimento efetivamente àquela ordem, e eu estou me opondo àquela determinada ação do Estado através de um meio violento. Então, imagina comigo que um oficial de justiça, junto com o pessoal da prefeitura, chegou para fazer a reintegração de posse, chegou para fazer a desocupação lá de um terreno que tinha sido invadido, cumprindo, por exemplo, uma ordem judicial ou uma ordem administrativa. E aquelas pessoas que ali estão ocupando aquele terreno reagem, Gabriel, com pedras, com paus, agredindo aquele oficial de justiça, agredindo aquele servidor da prefeitura, ou agredindo, por exemplo, o motorista do trator que está ali para ajudar naquela diligência. Pode ser, portanto, uma pessoa de uma empresa privada, mas que esteja auxiliando os agentes públicos no cumprimento daquela ordem. Então, aqui eu estou efetivamente reagindo, né, oferecendo resistência ao cumprimento dessa ordem por meio violento. A violência aqui dirigida à pessoa. Então, aquele oficial de justiça chega para cumprir a diligência e eu o agrido, por exemplo, jogo uma pedra, jogo um pedaço de pau nele e por aí vai. Esse é o crime de resistência. Claro, né, que aqui a ordem, por óbvio, tem que ser uma ordem legal. Né? Se aquela ordem que está sendo cumprida, se aquela ação ali é uma ordem claramente ilegal, abusiva e etc., eu até posso resistir. Mas se eles estão cumprindo uma determinação do poder público, uma ordem do poder público, que é caracterizada, pelo menos tem uma cara de legalidade, eu não posso resistir. Que eu use os meios adequados, que eu faça uma contestação na prefeitura, que eu ingresse com uma ação judicial, pedindo a suspensão daquele determinado ato, e etc. Parágrafo 1º. Se o ato em razão da resistência não se executa, reclusão de 1 a 3 anos. Se o ato em razão da resistência não se executa. Veja só, aqui nós vamos ter que entender que a resistência, o crime de resistência, ele já existe pelo simples fato de que eu estou oferecendo uma oposição à atuação do Estado através de um meio violento. Então, vou voltar ao mesmo exemplo. Chegaram ali para fazer a reintegração de posse daquele terreno, daquele imóvel. Eu reagi de forma violenta, agredindo aqueles que estão ali cumprindo com aquela diligência. Beleza. Mesmo que a reintegração ocorra, o crime já existiu. Agora, se pela minha reação violenta, se pela minha oposição violenta, eles deixam de executar aquela diligência, desistem de reintegrar aquele imóvel, aí eu vou aplicar a pena do parágrafo 1º, ou seja, a pena deixa de ser uma pena de 2 meses a 2 anos e sobe para uma pena de 1 a 3 anos. E o parágrafo 2º apenas nos lembra que as penas desse artigo são aplicáveis
sem prejuízo das correspondentes à violência. A gente vai ter aqui no parágrafo 2º apenas o lembrete, né, claro e evidente, de que o que nós temos no parágrafo 2º? Imagina, por exemplo, Fátima, que eu reagi àquela ação, agredindo aquele oficial de justiça e o lesionei gravemente. Eu responderei pela resistência, mas plus o crime de lesão corporal. Então, o parágrafo 2º nos lembra que o fato de você empregar a violência com o intuito, com o objetivo de impedir aquela determinada conduta, você não se livrará, não se isentará de uma eventual prática de um crime de violência. Homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal e por aí vai. Vitória, não é uma simples tentativa, porque o crime, a tua pergunta é ótima para a gente entender o momento consumativo do caput. Em que momento o crime de resistência se consuma? No momento em que eu me oponho com violência, o crime já está consumado. O crime se consuma efetivamente pela existência concreta da oposição. A oposição, por si, já caracterizará efetivamente o crime. Pois não, Roberto? Professor, nesse caso aí, violência, ela inclui aí grave ameaça também? Não, é só a violência física. Como o tipo penal fala em violência, aí eu teria que trabalhar só com a violência mesmo. Ok. O 330, desobedecer a ordem legal de funcionário público, é um crime assemelhado ao anterior, mas qual é a grande diferença? Veja, na resistência e na desobediência, no 329 e no 330, nesses dois crimes, o que eu quero realmente é rejeitar, né, é não cumprir, é afastar a atuação do poder público. Qual é a diferença do 329 para o 330? É a forma através da qual eu vou praticar essa conduta. No 329, eu tenho uma forma com violência contra a pessoa, e no 330, eu tenho uma forma, outra, que não é a violência contra a pessoa. Né? Então, a gente vai ter, efetivamente, aqui o que a doutrina costuma chamar de resistência de Gandhi. Lembra do Gandhi, da desobediência pacífica, lá do final da década de 40, na Índia, que foi um dos principais líderes da independência indiana? É essa ideia que a doutrina vai querer trazer para a gente. Então, imagina, vou trabalhar com o mesmo exemplo, que chegaram ali para cumprir aquela diligência de reintegração de posse, etc., e ao invés de jogar pedras e paus naqueles agentes, eu me sento no chão. Eu me amarro a uma árvore, me amarro àquela casa que eu construí. Ou seja, eu não estou oferecendo uma resistência violenta, mas eu estou descumprindo aquela determinada ordem. Então veja que a diferença aqui, o que eu quero na resistência e o que eu quero na desobediência é a mesma coisa. É não cumprir aquela ordem, é afastar a atuação do Estado, é não obedecer aquilo que o Estado está dizendo. A diferença é o meio que eu estou usando para praticar isso. No 329 eu tenho um meio violento, no 330 eu tenho um meio não violento. Com um detalhe, no 330 eu até posso, Sara, realizar um ato de violência. Eu até posso efetivamente realizar um ato de violência. Mas esse ato de violência eu vou dirigir a coisa. Eu vou dirigir apenas a coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tiver, dentro desse contexto, uma conduta violenta dirigida à coisa e não à pessoa, eu estou na desobediência. Vamos trabalhar com um exemplo. Mesmo caso, os caras chegaram para reintegrar aquele imóvel que eu estou ocupando. Aí eu pego uma pedra e eu não jogo no oficial de justiça, nem jogo naqueles servidores da prefeitura, nem jogo no motorista do trator. Eu jogo no trator.
Ou seja, eu estou empregando violência, mas dirigida apenas e tão somente à coisa, não à pessoa. Eu continuo no crime de desobediência. Então, cuidado, porque eu já vi questões de concurso em que ele quer te jogar a ideia de que no crime de desobediência não pode existir ato violento. Até pode, desde que essa violência não seja dirigida a uma pessoa, e sim a um objeto. Se eu dirijo a violência a um objeto, quebrando, por exemplo, um carro da prefeitura, danificando um caminhão que está ali para cumprir aquela determinada diligência, eu irei responder pelo crime de desobediência. E aqui uma coisa interessante, pode haver uma progressão da tua conduta. Então, nada impede que eu comece com a desobediência e avance para a resistência, né? Então, se eu começar pela desobediência e avançar pela resistência, eu responderei sempre pelo crime mais grave. Deixa eu explicar isso melhor. Chegaram lá para cumprir a diligência. Exatamente. Eu sentei no chão. Por enquanto, eu pratiquei só a desobediência. O crime já está consumado. Só que eu avanço, pego uma pedra e jogo no oficial de justiça. Como eu estou no mesmo contexto, na mesma circunstância, eu tenho uma progressão criminosa em que eu responderei apenas pelo crime mais grave. Nesse caso, respondo apenas pela resistência. Agora, vamos imaginar um outro exemplo. Imagina que eu, hoje, ao chegarem para reintegrar aquele imóvel, eu sentei no chão, desobedeci aquela ordem, eles foram embora, 2 dias depois eles voltaram para tentar de novo. E aí, 2 dias depois, eu joguei uma pedra no oficial de justiça. Nesse caso, aí eu terei crimes independentes e eu vou responder por 2 crimes independentes. Tá certo? Então, se eu considero que o momento da prática do crime foi o mesmo, e eu apenas avancei, comecei por um e avancei para o outro, aí eu responderei exclusivamente pelo crime de desobediência, de resistência. Ou seja, se dentro do mesmo contexto eu tenho efetivamente a prática de um crime menor, depois um crime maior, responda pelo crime maior. Mas eu perceber que são momentos distintos, contextos diferentes, aí eu vou responder por cada crime independente. Ficou clara essa explicação? Posso ter tranquilidade de que vocês entenderam bem? O último crime do dia é o crime de desacato. Desacatar funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Aqui, veja, desacato é você retirar a autoridade, é você desmoralizar. E aqui a gente precisa entender que esse crime do 331, ele não é dirigido a humilhar, a desmoralizar aquela pessoa individualmente, mas ele é dirigido à desmoralização, por assim dizer, Raquel, do poder público que está envolvido ali. Então, a gente vai ter uma diferença entre os crimes contra a honra e o crime de desacato muito clara. Qual é a diferença? No crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, eu quero ofender a pessoa, Vitória. Vitória e Vitória e Vitória. Eu quero ofender a pessoa diretamente. No desacato, eu não estou me interessando com a pessoa. Poderia ser o João, poderia ser o José, poderia ser a Maria realizando aquele ato. O que eu quero aqui no desacato é a desmoralização do poder público nela representada. É isso que eu espero no desacato, é isso que eu vou buscar no desacato. Professor, oi. O que houve ali, não sei se eu acompanhou lá em Jericoacoara, com a turista da Paraíba, não sei se ouviu na mídia, né? Aquilo pode ser um desacato, né? Considerado um desacato. Pode sim. E é ótimo aquele teu exemplo, Samuel, porque veja só, ela dirigiu aquelas ofensas, ridículas, por sinal, àquela pessoa que estava fazendo ali o controle da barreira sanitária, uma medida autorizada pela prefeitura, inclusive utilizada em muitos municípios, o próprio município de Fortaleza está usando. E aí o teu exemplo é muito interessante, Samuel, porque veja só, ela não conhecia aquela servidora do município,
poderia ser uma servidora tal, ou outra, e efetivamente ela agiria da mesma forma, concorda comigo? Então, na hora que você percebe que ela está agindo contra a autoridade, a gente tem ali um desacato. Né? Ela não está agindo contra a pessoa, não era uma pessoa que ela já tinha algum tipo de animosidade, ela estava ofendendo a honra daquela pessoa. Ela estava agindo em relação ao próprio Estado. Sim. Né? Roberto, pode perguntar. Professor, eu posso ter uma progressão criminosa que começa com desobediência, vai para um desacato e termina numa resistência? Pode, se for dentro do mesmo contexto, né, a chave sempre é essa, ou seja, eu estou realizando aquele ato dentro da mesma dimensão fática, dentro do mesmo evento, do mesmo momento, por assim dizer, você pode sim ter isso. Então, a análise vai sempre ser uma análise de caso concreto, para que a gente possa visualizar dentro desse cenário se é possível você perceber, como você muito bem indicou, aí uma progressão, né? A progressão pressupõe uma unidade de fatos em que eu possa perceber claramente de que houve ali um avançar da tua prática, ou seja, eu comecei com uma intenção e aquela intenção ela foi sendo caminhada, evoluída para outros elementos. Para a gente usar aqui um paralelo que pode nos ajudar de alguma forma, imagina que eu comecei aquela determinada conduta, voltando um pouquinho ao semestre passado, tendo como objetivo a lesionar, mas durante a minha conduta eu acabo evoluindo e acabo matando aquela pessoa, né? Eu tinha ali, no primeiro momento, o ânimos leniendi, que é a intenção de lesionar, mas em determinado momento eu mudo para o ânimos necandi, que é a vontade de matar, de eliminação realmente da vida. É um exemplo disso. Agora, o que vai depender sempre? A questão do momento, né? De você ter isso no momento em relação a um desenvolvimento natural e uma progressão natural dessa conduta. Mais alguma dúvida? Gostaram da aula? Tá legal? Esse ritmo tá bacana para vocês? Eu juro que um dia eu vou parar de perguntar isso, mas por enquanto, para que eu tenha certeza que tudo está indo bem, eu prefiro perguntar. Professor, essa aula vai ser posta ainda no Unifonline hoje ou amanhã? Daqui a pouquinho. Ok. Ainda hoje de manhã ele vai estar lá no AVA. Tá bom? Queridos, um excelente final de semana para vocês. Muita paz, muita tranquilidade. Se cuidem, tá certo? E a gente se encontra aqui na próxima semana, se Deus quiser, na terça-feira. Tá bom? Um beijo grande e um maravilhoso final de semana para vocês. Ok, professor. Obrigado. Bom final de semana também.